Boa noite. Boa noite. Chuva forte e granizo colocam São Paulo em estado de atenção. E mais árvores caíram na cidade. Entre segunda e ontem foram 38. Polícia Federal pede perdão judicial para delatores do cartel de trens de São Paulo. Durante a Missa do Galo, o Papa Francisco condena ações promovidas pelo Estado Islâmico. No mundo, celebração do Natal ocorre em meio à tensão no Oriente Médio e em paz em cidades sagradas para católicos. E você vai conhecer um aposentado que prepara um almoço de Natal para famílias de baixa renda. Centenas de pessoas de baixa renda participaram hoje de um almoço de Natal para lá de caprichado. A iniciativa de um aposentado da Vila dos Remédios, em Osasco, na Grande São Paulo, é uma tradição que já dura 34 anos. Os fogos anunciam. Hoje é dia de festa e o pandeiro também vai no embalo. No cardápio, arroz, macarrão e frango cozido. O almoço de Natal já é tradição no dia 25 de dezembro. São 5.000 refeições e 1.000 litros de refrigerante. Também são oferecidos sacos de açúcar e kits com frutas tropicais. Tudo de graça. Eu fico esperando por esse dia o ano todo. Muito bom mesmo. Uma delícia. Cai do céu. Dona Maria de Lourdes já é uma veterana. Há 30 anos, o almoço de Natal dela e dos filhos é aqui. Porque a gente se adverte, né? Vê muita população pobre que no dia de hoje não tem um pão para dar para uma criança, né? E aqui as crianças se divertem, né? Pega bola, brinquedo, almoça. À frente da iniciativa está seu Dino, comerciante aposentado de 67 anos que nunca mediu esforços para fazer esse trabalho social. Para mim, eu acho que quem ganhar na loteria sozinho não é tão feliz tanto quanto eu, ao lado desse povo, vendo eles felizes. Um batalhão de colaboradores ajuda seu Dino na arrecadação dos itens. A verba para custear o evento vem da rifa de carros antigos. Este ano, um Corcel de 1976. Leandro é um dos voluntários. A função dele na equipe a gente conta já já. Cara, é uma coisa muito gratificante, é assim, é o que eu comento com o Dino, a gente abre mão de estar com a família nesse dia, mas é uma coisa assim, cara, que não tem explicação. O almoço acontece há 34 anos, sempre aqui na Vila dos Remédios, em Osasco, mas a ideia deu tão certo que há muitos anos deixou de atender apenas a população aqui do bairro. Dona Emília, de 86 anos, veio de Cocaia, no extremo sul da capital. Pegou 3 conduções e enfrentou 2 horas de viagem. Vale a pena levantar 4 horas da manhã para vir para aqui. Ainda leva para casa bastantes coisas. E lembra do Leandro? Olha ele aqui, agora devidamente vestido para a ocasião. É ele quem comanda a distribuição de brinquedos para dezenas de crianças. Uma corrente do bem, ganha quem recebe e também quem doa. Não dá trabalho nenhum, dá felicidade, dá saúde para mim, graças a Deus, para a família e para os amigos. Esse é o preço da caridade. E o Papa Francisco pediu ternura ao mundo ao celebrar a Missa do Galo. E na mensagem para a cidade e o mundo, condenou a perseguição brutal promovida pelo Estado Islâmico. A Missa do Galo na Basílica de São Pedro foi transmitida ao mundo todo pela televisão e pela internet. No segundo Natal de seu papado, Francisco pediu que os católicos sejam humildes, ternos e abertos, que não cedam à cólera em suas vidas e que mostre empatia aos que estão com dificuldades. Ao fim da Eucaristia, em momento de grande emoção, o Papa levou a imagem do menino Jesus para uma manjedoura.
Hoje, dezenas de milhares de pessoas foram à Praça de São Pedro para ouvir o Papa entregar sua mensagem Urbi et Orbi para a cidade e o mundo. O Sumo Pontífice condenou a brutal perseguição de minorias por parte dos insurgentes do Estado Islâmico e conclamou as pessoas a não serem indiferentes ao sofrimento de tantos ao redor do mundo. O Papa também pediu pelo fim dos conflitos em países africanos, diálogo entre israelenses e palestinos e proteção às vítimas da guerra na Ucrânia. Condenou os ataques de militantes do Talibã no Paquistão na semana passada e agradeceu aos que estão ajudando as vítimas da epidemia de Ebola. O Papa Francisco tem viagens planejadas esse ano para a Ásia, a África, a América Latina e aos Estados Unidos. O Natal é celebrado com tensão no Oriente Médio, mas em paz em cidades sagradas para os católicos, como Belém e Nazaré. A tradicional Missa do Galo foi celebrada na Igreja da Natividade em Belém. Ali, segundo a Bíblia, nasceu Jesus Cristo. Estavam presentes líderes religiosos e políticos, como o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. O patriarca latino de Jerusalém, Fuad Tual, pediu que sejam construídas pontes para a paz no Oriente Médio. Monsenhor Fuad Tual também celebrou a missa da manhã de Natal em Belém. Em Nazaré, onde viveram Jesus e a Virgem Maria, uma procissão festiva levou os fiéis até a Igreja da Anunciação. A Bíblia conta que, neste local, o anjo Gabriel contou a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus. Em Damasco, na Síria, os católicos acenderam velas e rezaram para que haja paz e segurança. O país sofre com a guerra desde 2011. Apenas 10% da população síria é cristã. A maioria deles é ortodoxa e comemora o Natal em 7 de janeiro. Em Bagdá, no Iraque, um pequeno grupo de cristãos participou da missa na Igreja do Sagrado Coração. O local está sob forte proteção policial. O governo teme ataque de jihadistas contra os não-muçulmanos, a quem eles consideram não fiéis. Tropas americanas estacionadas no Afeganistão comemoraram o Natal com música e dança. Uma banda animou a festa na base aérea de Bagram. Os russos passam o Natal congelante. A primeira grande nevasca desse inverno chegou para os feriados. A cidade de Moscou está toda branca e os turistas adoram. Mas os veículos mal conseguem se deslocar. Até o meio-dia, 150 voos haviam sido cancelados. A previsão é de que a temperatura caia a 15 graus abaixo de zero nos próximos dias. Já na ensolarada Austrália, Natal é na praia. Sol forte, pranchas de surf e gorros de Papai Noel fizeram um clima de Natal em Bondi Beach, na cidade de Sydney. Um dos poucos colecionadores de brinquedos no Brasil, Flávio Pacheco, conta com um acervo que tem mais de 10 mil itens. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Este é um lugar onde qualquer criança gostaria de conhecer. Aliás, não só elas. Nós adultos também ficamos fascinados quando temos oportunidade de ver bem de perto esta coleção. Por onde olhamos na casa de Flávio Pacheco, lá estão eles, os brinquedos. Ou serão obras de arte? Para mim, isso é um objeto de arte. Eles são, assim, além de ser uma escultura muito bonita. Flávio conta que já perdeu a conta de quantos brinquedos tem em sua coleção. São mais de 10 mil itens, que começaram a ser reunidos há 40 anos. E quando a gente entra aqui na casa do Flávio, vou confessar que a gente se surpreende, né, com a quantidade de brinquedos que ele tem, né, Flávio? Verdade. E a gente não sabe para onde olhar, né, de tantas cores, tantos tipos diferentes, né? Como é que começou essa paixão pelos brinquedos? Com esse Jeremias aí à feira aqui, que eu ganhei de presente. Para mim foi um choque, assim. Ele te deu de presente? Ele me deu de presente. Então foi o primeiro, assim, que eu considero colecionável, né? Entendi. Dos anos 40, 50. Logo começou aquele plástico duro que eles chamam, né?
Flávio mostra também a sua primeira peça da coleção, essa moto de ferro. Mas conseguir o brinquedo não foi fácil. Depois de muitos anos, ele encontrou o brinquedo numa loja na França. Eu fui para a Europa com a minha falecida esposa, Gilmara, e a gente estava passeando em Paris, tinha um antiquário lá. E quem eu vejo? A moto lá. E o cara também não queria vender muito, tá? Não, isso daí era do meu filho, tal, tá aí. Do meu filho não, era do meu pai. Olha só. Então, ficou lá, assim. Daí eu fiz uma oferta doida. Eu até falei para a Gilmara, falei, Gilmara, eu vou pegar o meu dinheiro, vou comprar a moto e volto para o Brasil, mas essa moto eu não quero perder não, eu já perdi, já sofri por causa dessa moto. Ela falou, não, compra que eu seguro a onda aí. Muitas peças aqui são raras. Estes carrinhos são do século XIX. Outras, não tão antigas, também recebem um cuidado especial, como o boneco de Darth Vader, em tamanho natural, que ele trouxe dos Estados Unidos, quando os primeiros filmes da trilogia Star Wars levavam multidões aos cinemas. Isso sem falar dos bonequinhos de chumbo. São centenas. Quem não se lembra deles? O brinquedo de chumbo é muito antigo. Inclusive, quem fazia toda a estratégia dele com os brinquedos, com os soldados dele, era Napoleão Bonaparte. Flávio nasceu no Paraná e ainda na adolescência veio para São Paulo. Está com 62 anos e tem um jeito particular de se vestir. O colecionador sonha um dia em ter o seu próprio museu, já que as peças ficam guardadas em casa. Como é que você vê essa sua coleção, assim, depois de tanto tempo de... Olha, eu sinceramente, cara, falar sinceramente mesmo, eu acho um colírio para os olhos isso, sabe? Uma coisa que eu adoro, passar horas aqui sentado, brincando, limpando e tal, né? Uhum. Mas eu acho que ela não está no lugar certo. Isso deveria estar no museu. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, relatou que algumas metas previstas no programa de sua gestão podem ser adiadas. Entre elas, a entrega de 150 quilômetros de corredores de ônibus. No entanto, ele garantiu que os corredores estarão em obras, mas não garante a entrega de 100% deles. Haddad acredita esse cenário as dificuldades financeiras causadas pela redução de receitas. Ele citou a perda de arrecadação de 2,5 bilhões de reais, que seriam do reajuste do IPTU bloqueado pela Justiça e do congelamento da tarifa de ônibus depois dos protestos de junho do ano passado. Com a chegada da temporada de chuvas, volta a rotina de queda de árvores na cidade de São Paulo, um problema antigo. Só entre segunda e quarta desta semana, 38 árvores caíram na capital. Uma delas matou um homem. A rua Doutor Mário Freire, no Morumbi, zona sul da cidade, amanheceu interditada. No início da madrugada, esta árvore caiu e fechou os dois lados da via. As câmeras de monitoramento deste comércio registraram o exato momento da queda. Era já 1h30, 2 horas da manhã, nós estávamos reunidos aqui com a família e ouvimos um barulho enorme, né? Como se alguém tivesse batido num automóvel, ou até aqui na nossa porta aqui de entrada. E em seguida disparou um alarme de automóvel, né? Ao sairmos nós vimos essa árvore sobre esse automóvel e o poste já no chão, né? Seu Hamilton mora no bairro há muitos anos e conta que uma árvore vizinha na mesma rua caiu há menos de 3 anos. Há uns 10 anos atrás, minha esposa vinha descendo pela Avenida Morumbi com o automóvel dela à noite e de repente ela me liga e fala, olha, eu não consigo sair do carro porque tem uma árvore em cima de mim. Realmente o que falta é um inventário decente, responsável, né, desse parque de árvores que nós temos aqui na região e outras mais aqui em São Paulo. No início desta semana, entre segunda e quarta-feira, 38 árvores caíram na cidade de São Paulo. Esta, na rua Itacolomia, em Higienópolis, região central, caiu sobre um táxi e matou Ricardo Luiz Mendes, de 33 anos, que tinha acabado de entrar no veículo.
Horas depois, outra árvore caiu na mesma rua e atingiu 2 veículos. Em nota, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras explicou que 53 equipes atendem os pedidos de vistoria de árvore realizado pelos telefones da Prefeitura ou da Defesa Civil. No entanto, a Secretaria esclarece que não há um serviço de prevenção da saúde dessas árvores. Para evitar novos acidentes, a Associação de Moradores dos Jardins, bairro da Zona Sul, realizou um estudo no quadrilátero formado pela Rua Estados Unidos e pelas avenidas 9 de Julho, Brigadeiro Faria Lima e Rebouças. Nós fizemos um levantamento do estado de saúde de cerca de 2.200 árvores adultas para fornecer elementos para a Prefeitura de São Paulo para montar um plano de manejo arbóreo para os jardins, que tem cerca de 8.000 árvores na região. Nós entregamos no final de 2012 o estudo completo para a Prefeitura, era um período de transição de governo. Em 2013, em janeiro, começaram a ir a campo. Até o momento, foram 120 árvores removidas e 113 plantadas. Só que o estudo apontou a necessidade de remoção de 333 árvores já mortas ou com risco de queda. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo informou por meio de nota que vai apurar em que situação está o estudo enviado pela Associação Ame Jardins. O texto também diz que a Defesa Civil Municipal está constituindo um grupo específico de arborização para, nesse período de chuvas, melhorar a avaliação e também identificar os riscos para prevenir as quedas de árvores. Choveu forte na capital paulista. A cidade registrou vários pontos de alagamento e chegou a ficar em estado de alerta. Caiu granizo em algumas regiões da cidade. A chuva forte começou no meio da tarde. Pancadas atingiram todas as regiões. Pouco depois das 3h30, a cidade inteira entrou em estado de atenção para o risco de alagamentos. Chegou a cair granizo de forma rápida em bairros da Zona Norte. Na região da Consolação, uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado. Era a 5ª queda de árvore registrada até às 4h30 da tarde, quando pelo menos 18 pontos alagados congestionavam o trânsito. Na Radial Leste, esse carro que parou de funcionar no meio da enchente teve de ser rebocado. No centro, a água da chuva inundou o estacionamento do Mercado Municipal e cobriu a Rua Cantareira na lateral e no cruzamento com a Avenida Mercúrio. Segundo o CGE, o bairro onde mais choveu nesta tarde foi na Moca, na Zona Leste, 44 milímetros. Em 4 linhas do metrô, a chuva forte reduziu a velocidade dos trens. E o aeroporto de Congonhas chegou a ficar fechado durante 6 minutos, mas sem prejuízo para pousos e decolagens por causa do movimento tranquilo neste feriado. A rodovia Rio Santos, que dá acesso às praias do litoral norte, segue interditada após diversos deslizamentos causados pela chuva. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, uma erosão no asfalto próximo ao quilômetro 147 impede que a via seja liberada. Em São Sebastião, prefeitura e moradores tentam limpar áreas que foram alagadas e contar os estragos causados pelas fortes chuvas. Em 10 horas, a cidade recebeu a quantidade esperada para 2 meses de chuvas, aproximadamente 180 milímetros. Esse vídeo mostra uma ponte sendo coberta pela água. Os alagamentos deixaram 70 pessoas desabrigadas na região. Ontem, o prefeito de São Sebastião, Hernani Primazzi, chegou a pedir que os turistas adiem a ida à praia por conta dos problemas causados pela chuva. Boa notícia para os paulistanos abastecidos pelo Cantareira. O nível do sistema subiu pelo 2º dia seguido. O nível das represas não subia desde o dia 16 de abril, mas com as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo, o índice teve aumento 2 dias consecutivos nesta semana. Na segunda-feira, o índice do Cantareira era de 6,7%. Na terça, ele aumentou para 7%. De ontem para hoje, o nível do sistema aumentou 0,2 ponto percentual e está operando com 7,2% da sua capacidade total. O volume armazenado do sistema Alto Tietê também subiu e passou de 11,1% para 11,6% nesta quinta-feira. No Guarapiranga, que também vem registrando aumento no nível dos reservatórios, o nível subiu 0,6 ponto percentual e está operando hoje com 38,9% de sua capacidade total.
A frente fria que trouxe chuva forte para São Paulo nos últimos dias se afasta totalmente e agora o tempo volta a abrir. Mas a elevação da temperatura associada à umidade do ar pode provocar pancadas de chuva na capital paulista. Vamos ver agora a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A sexta-feira será típica de verão com calor e chuva na maior parte do país. No Sudeste, a umidade associada ao aumento da temperatura provoca chuva nas áreas serrana do Rio e também no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo fica ensolarado e seco, assim como no interior e no litoral norte do Nordeste. Nas outras áreas brasileiras, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mas no sul pode chover forte, principalmente no Rio Grande do Sul. Amanhã, as máximas sobem em todo o país. Pode fazer 30 graus em Brasília e até 37 em Teresina. Em São Paulo, a temperatura volta a subir e, com isso, nuvens se formam a partir da tarde e provocam pancadas de chuva em todo o estado. No Centro-Oeste, máxima de 34 em Presidente Prudente. No Centro-Norte, máxima amanhã de 33 em São Carlos e de 32 em Franca. E vai dar praia amanhã com 33 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Na capital paulista, amanhã e no sábado, sol com pancadas de chuva à tarde, máximas de 32 e 34 graus. E no domingo, o sol brilha forte e não chove, máxima também de 34. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E o rodízio de veículos está suspenso na capital. A medida foi tomada em razão do baixo fluxo de veículos na cidade, com as férias escolares e a saída de muitos paulistanos para as festas de fim de ano. A CET estima que cerca de 1.400.000 carros saiam de São Paulo para o Réveillon. A frota da cidade é de 7.800.000 veículos. O rodízio volta a valer a partir do dia 12 de janeiro de 2015. A Ecovias implantou agora há pouco a Operação Comboio na praça de pedágio da rodovia Anchieta, altura do quilômetro 31, por medida de segurança, devido à baixa visibilidade causada pela neblina. Os motoristas que utilizam a rodovia Padre Manuel da Nóbrega encontram tráfego congestionado do quilômetro 280 ao 288, no sentido Praia Grande. Já a rodovia dos Imigrantes registra tráfego lento do quilômetro 36 ao 43. Os demais trechos do sistema Anchieta Imigrantes estão com tráfego normal em ambos os sentidos. Desde as 0 hora do dia 22 de dezembro, quando começou a contagem de feriado, mais de 241 veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. Motorista que atropelou 7 pessoas e invadiu uma loja ontem em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, prestou depoimento e foi liberado. Uma pessoa permanece internada. Imagens da câmera de segurança da loja revelam o momento do acidente. O acidente ocorreu ontem na Praça 18 de Fevereiro, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, quando um veículo desgovernado invadiu uma loja de calçados e atropelou pelo menos 7 pessoas. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que a caminhonete invadiu a loja e é possível ver um homem que conseguiu escapar do acidente ao ver o veículo. Uma mulher morreu na hora e 2 pessoas ficaram presas nas ferragens. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Itapevi e para o Hospital Municipal. Equipes dos bombeiros e do SAMU foram enviadas ao local. Testemunhas que presenciaram o acidente relataram que o motorista desceu uma ladeira em alta velocidade e perdeu o controle do veículo. Roubo e latrocínio. Roubo e latrocínio registram alta no mês de novembro na capital paulista. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2014, foram 12.338 roubos na capital, contra 10.242 em 2013. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, subiram 20%, sendo 12 casos contra 10. Já os homicídios dolosos caíram 13,9%.
Com 87 ocorrências no mês, a redução foi de 14 casos contra 101 homicídios em novembro do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quantidade de ocorrências desse tipo é a menor da série histórica, iniciada em 2001, para o mês de novembro. E criminosos aproveitaram o barulho dos fogos de Natal para explodir caixas eletrônicos. O ataque ocorreu dentro do terminal Capelinha, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o grupo, formado por até 10 criminosos armados com fuzis, usou 2 carros para entrar no terminal por volta da meia-noite. 4 caixas ficaram danificados com a explosão. A polícia não informou se o grupo conseguiu fugir com o dinheiro. Apaixonados por carros esportivos, criaram um hobby diferente. Todos os fins de semana, um grupo se reúne nas ruas mais badaladas de São Paulo para tirar fotos dos modelos preferidos e compartilhar os cliques em comunidades nas redes sociais. Os apaixonados por carros têm todo tipo de hobby: colecionar miniaturas, ir a salões de automóveis e desfilar com os carrões por aí. Mas o passatempo dessa turma, que é louca pelas 4 rodas, é diferente. A gente se reúne aqui todo sábado, a gente tira fotos de carros raros nas ruas. Dependendo da foto, a gente manda para o exterior. É um negócio que é um gosto que a gente teve, aí cada um foi se encontrando e a gente tem um grupo hoje. Todos os sábados, e se der nos domingos também, os jovens se encontram em um dos endereços onde mais desfilam carros esportivos em São Paulo, a Avenida Europa, na Zona Sul. O objetivo? Aumentar a galeria de fotos dos carrões. E de final de semana, de sábado, normalmente eu tô aqui com meus amigos na Avenida Europa, a gente tira foto de alguns carros, tem alguns amigos que frequentam aqui a avenida, de vez em quando andamos com alguns carros até a região ali da Faria Lima, Marginal, depois até o final da noite, depois vamos embora para casa e colocar as fotos na internet. O programa vai além de tirar fotos. Eles entendem tanto de carros que sabem qual modelo está se aproximando só de ouvir o ronco do motor. Já trabalhei com personalização de carro, trabalhei com venda de carros também, então tenho muitos clientes nesse meio. E tem que ficar atualizado até para atender clientes e para conversar aqui com amigos também, que tem gente que tem muito conhecimento aqui na avenida também. Caso do Daniel, que é veterinário e aficionado por carros nas horas vagas. Ele ali é um Oldsmobile Cutlass, aí é um modelo raro no Brasil, não é o top de linha da época. Esse aqui é um conversível da Audi que ficou como modelo aberto da Audi durante muito tempo, ele só foi substituído pelo TT Roadster, foi o conversível que veio em seguida. A busca é pelos modelos mais raros, como esta Mercedes preta, uma das 350 que existem no mundo, ou o invocado Ford GT. Daí é uma correria para garantir a foto. Todo fim de semana é assim, essa moçada chega a tirar mais de 800 fotos, todas de carros, claro, em um único dia. E quando aparecem umas raridades, como essa Lamborghini aqui, que é a única dessa cor rodando no Brasil, aí é um festival de cliques para ver quem tira a melhor foto. Hoje, o motorista, que já conhece o grupo, ajudou. Manobrou o carro para todos poderem olhar e ouvir. É minha paixão desde pequeno. Esse aqui acho que é o único carro. Sobrepõe sobre Ferrari, Porsche. Para mim, isso aqui tá lá no topo, é o primeiro. O sonho não sai por menos de 3 milhões de reais. E aí, o jeito é levar para casa pelo menos uma bela foto do carrão. Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, só vai pedir aberturas de inquéritos e oferecer denúncias sobre políticos envolvidos na operação da Polícia Federal em fevereiro, mês em que é aberto oficialmente o ano do Judiciário. No último dia 17, Janot enviou ao ministro Teori Zavascki, responsável pelos processos relativos à Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, a delação premiada do doleiro Alberto Youssef. Os pedidos de abertura de inquérito e denúncias contra políticos terão como base as delações de Youssef e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os dois firmaram um acordo com o Ministério Público para revelar crimes e tentar reduzir o tamanho de sua eventual condenação pelo desvio de recursos da Petrobras.
Depois de investidores, agora é a vez de uma cidade processar a Petrobras nos Estados Unidos. A capital do estado de Rhode Island, Providence, entrou com uma ação coletiva contra a estatal, 2 de suas subsidiárias internacionais e vários membros de sua diretoria, incluindo a presidente Graça Foster. A ação foi iniciada no Tribunal do Distrito de Nova York, com o argumento de que investidores adquiriram papéis da petrolífera com preços inflados, porque a companhia firmou contratos superfaturados à base de propina. No processo, há a acusação de que a companhia contabilizou propinas reveladas na Operação Lava Jato como custos relacionados à construção e instalação de sua infraestrutura e os registrou como parte do valor de seus ativos. Ao todo, a ação relaciona 13 pessoas e 15 instituições financeiras. Polícia Federal pede perdão judicial para delatores do cartel de trens de São Paulo. O benefício é em favor de Everton Heiheimer e Jean-Malte Ortmann, ex-executivos da multinacional alemã Siemens. De acordo com reportagem do Estadão, a Polícia Federal argumenta que Heiheimer e Ortmann, que fizeram a delação em outubro de 2013, tiveram um papel decisivo na investigação que delatou o esquema de gigantes do setor para conquistar contratos bilionários do metrô e da CPTM entre os anos de 1998 e 2008, nos governos Covas, Serra e Alckmin, todos do PSDB. Em maio de 2013, a multinacional alemã Siemens fechou acordo de leniência com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No dia 28 de novembro, a Polícia Federal concluiu o inquérito e indiciou criminalmente 33 investigados, a maioria por corrupção ativa, fraude a licitações, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, evasão de divisas e corrupção passiva. Investigação apura se Petrobras aceitou ter prejuízo em acordo com a estatal boliviana. A suspeita é com relação ao contrato assinado com a YPFB. A manobra permitiria repasse maior de dinheiro ao país vizinho, governado por Evo Morales, aliado do governo brasileiro. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União avaliam também quais as outras pessoas e instâncias da empresa responsáveis por aprovar um aditivo contratual que permitiu aos bolivianos diminuir o potencial mínimo do gás entregue diariamente pela YPFB à Petrobras. A mudança foi feita em dezembro de 2009 em um contrato assinado entre a Petrobras e a YPFB em 1996. Em outubro, esse mesmo contrato já havia chamado a atenção por causa de outra modificação, devido ao pagamento de 434 milhões de dólares extras pelo fornecimento de gás boliviano. A seguir, faltam poucos dias para a corrida de São Silvestre. E as mensagens de Natal da realeza. O rei da Espanha e a rainha da Inglaterra pedem paz e combate à corrupção. Faltam poucos dias para a 90ª corrida de São Silvestre. Os atletas que forem participar da prova devem ficar atentos aos dias da retirada do kit. Os milhares de atletas inscritos para a 90ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece dia 31 de dezembro, devem retirar os kits de participação junto com um chip descartável nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9 às 7 da noite pelo horário de Brasília, e no dia 30, das 9 da manhã às 4 da tarde, no ginásio do Ibirapuera, na rua Manuel da Nóbrega, 1361. Para retirar o kit, é necessário apresentar documento de identidade com foto, comprovante de pagamento e boleto bancário pago original. Só um inscrito vai poder retirar o kit. A Corrida Internacional de São Silvestre foi criada em 1925 pelo jornalista Casper Libero e se tornou uma das mais importantes corridas de rua do mundo. José Genuíno pode ter pena extinta com indulto de Natal assinado por Dilma Rousseff. O decreto que concede o perdão judicial foi assinado ontem e deve beneficiar milhares de presos no país que se enquadrem nos critérios pré-estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Condenado no julgamento do mensalão do PT a 4 anos e 8 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa, o ex-deputado está preso atualmente em regime domiciliar no Distrito Federal. A defesa do petista informou que irá analisar o texto do decreto e, se genuíno preencher os requisitos, fará o pedido de extinção de pena ao juiz de execuções penais. A rainha da Inglaterra usa o tradicional discurso de Natal para pedir reconciliação na Escócia. O discurso foi gravado no Palácio de Buckingham. A rainha Elizabeth II citou uma breve trégua durante o período de Natal entre os soldados britânicos e alemães na Primeira Guerra Mundial, há 100 anos, para falar sobre como diferenças irreconciliáveis às vezes podem ser superadas. Ela se referia especialmente à Escócia, que este ano realizou um referendo sobre independência não aprovado pela população. A família real celebrou o Natal na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham. Príncipe William e a esposa Kate não levaram o pequeno George. Na Espanha, o rei Felipe VI, em sua primeira mensagem depois da abdicação do pai, Juan Carlos I, defendeu cortar a corrupção pela raiz sem cerimônias. O rei manteve o discurso depois de saber que sua irmã, a infanta Cristina, será julgada como cúmplice do marido em vários delitos fiscais. Felipe VI também destacou que a luta contra o desemprego é outra prioridade e falou ainda sobre Catalunha, região que tenta fazer um referendo sobre independência. Disse que a força da Espanha vem da soma de suas diferenças. O rei encerrou o discurso dizendo Feliz Natal nos 4 idiomas falados na Espanha, inclusive o catalão. Nos Estados Unidos, Michelle e Barack Obama deixaram uma mensagem conjunta. O presidente usou o discurso para falar sobre as tropas de seu país no Afeganistão. Ele assegurou que a missão americana de combate vai terminar dentro de poucos dias. Michelle convidou os americanos a apoiar os soldados e suas famílias. O casal desejou a todos um ano novo feliz e saudável. So Merry Christmas, everybody. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Um ano depois de assumir o comando da Igreja Católica, não há quem duvide que o Papa Francisco, no seu jeito de ser simples, sem ostentação, terno, bem-humorado, veio para mudar com firmeza e coragem. E o nosso convidado é Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo e professor de Ética Cultural no Programa Virtual de Desenvolvimento Humano Integral do Centro Latino-Americano para o Desenvolvimento e Integração do Continente. Muito obrigada por estar conosco. O Papa Francisco é apenas mais um chefe da Igreja Católica? Ou ele já se distingue, como eu falei na abertura, como quem veio para mudar? Ele, sem dúvida, é um dos papas que marcará época na história da Igreja. Mas ele também é um líder diferenciado dentro do contexto atual. Eu acho que ele é importante como marco dentro da trajetória histórica da Igreja, mas ele é importante como marco dentro do contexto geográfico do mundo globalizado que nós estamos hoje. Ele é o homem que todos esperavam e ninguém sabia muito bem de onde ia surgir. Agora, as questões que o Papa Francisco ousa abordar eram questões antes consideradas intangíveis, né? Mesmo a questão do homossexualismo, né? A aceitação pela Igreja Católica, a questão da pedofilia, as denúncias que vêm de tanto tempo dentro da Igreja, o próprio celibato, o papel das mulheres na Igreja, tudo isso ele tem uma abertura para tratar, para falar, para opinar e, inclusive, de outras questões que são muito graves, irregularidades, delitos financeiros, relações promíscuas no próprio Estado do Vaticano. De onde que vem a garantia que ele tem o poder para mexer nesse vespeiro? A questão não é a garantia que ele tem do poder de fazer isso. O problema é que ele já é a mudança em ato. E a Igreja não vive do poder e das estruturas de poder porque sempre foram podres ao longo da história.
ela vive desses testemunhos muito fortes que fazem com que a igreja seja em todo o tempo, um espaço onde alguma coisa de humanidade, alguma coisa daquilo pela qual o homem anseia, ele encontre ali. E ele é isto. O Papa Francisco não é um homem que vai mudar politicamente a igreja. Ele é um homem que mostra uma humanidade renovada. E isso acaba contaminando as relações em todos os lugares. O senhor falou em contaminar relações em todos os lugares. Na própria igreja, nós sabemos que há setores chamados mais progressistas, mais abertos à mudança. E não falo dos valores que dão a base da doutrina, não se trata disso. Mas há setores muito conservadores também, que são aqueles que resistem a qualquer tipo de mudança. Esses setores, como é que estão recebendo essa maneira natural como o Papa Francisco oferece à comunidade internacional uma resposta para questões que sempre foram polêmicas? Diria para você que depende do que você encontra na igreja, tudo o que você quiser. Existem setores realmente que têm reagido de forma até agressiva a um processo de renovação que está acontecendo com o Papa Francisco. Porém, mesmo dentro dos setores considerados conservadores, existe um entusiasmo pelo Papa Francisco. Existem pesquisas agora mostrando, por incrível que pareça, o Papa Francisco tem mais apoio hoje na França, na Itália e na Alemanha do que no Brasil, em termos percentuais. Existem mais europeus ricos apoiando o Papa Francisco do que brasileiros. Até na Espanha? Até na Espanha. Eu não tenho agora os números de cada um dos países, mas quase todos esses países da Europa estão com índices de aprovação ao Papa Francisco superiores ao Brasil. E os Estados Unidos, que é o país onde a Igreja Católica tende a ser um pouco mais fechada, digamos assim, também está com índices altíssimos de aprovação. Agora, é interessante que o Papa Francisco não se atém apenas às questões que dizem respeito mais diretamente à Igreja Católica, a comportamento, a maneira de ser, hábitos, mas ele tem sido apontado como referência para líderes políticos e tem entrado em questões delicadas que envolvem as nações e feito apelos contundentes a chefes de Estado que ultrapassam aqueles limites, né? Do respeito aos direitos humanos, à solidariedade, à tolerância. Ele é ouvido? O Papa Francisco tem sido levado a sério por esses chefes de Estado? Eu não sei até que ponto ele tem sido levado a sério pelos chefes de Estado que estão no poder, mas sem dúvida ele mostra um modo de fazer política, de se interessar pela pessoa humana, que se tornará uma referência internacional obrigatória para políticos no futuro. Eu creio que a política no mundo será um pouco diferente depois da presença do Papa Francisco, porque uma coisa é você dizer, eu gostaria de um político assim, mas todos são iguais. Outra coisa é você dizer, eu gostaria de um político assim, aí eu me lembro que um homem, pelo menos, eu vi que era assim. Então, talvez os políticos possam ser assim como ele. O senhor acha que esse parâmetro pode valer para o governo brasileiro? E eu pergunto isso, porque por ocasião da entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, o Pedro Dallari, ele fez uma comparação com o Papa Francisco na ousadia e na coragem que ele teve de mexer em questões, como nós falamos no início da entrevista, que eram consideradas intangíveis. E ele quer uma revisão profunda desses comportamentos que resultaram situações inaceitáveis e que precisam ser modificadas. Então ele citou que a coragem do Papa Francisco de fazer isso na igreja, quando cobrou da presidente Dilma e das Forças Armadas e do Brasil essa mesma coragem em relação ao apelo que
a Comissão da Verdade fez da responsabilização dos agentes de Estado que praticaram crime contra a humanidade. O senhor acha que o parâmetro vai servir? Eu acho que para o Brasil hoje, a Igreja Católica e o Papa Francisco foram grandes exemplos em 2014. Eles mostraram claramente, o Papa e a Igreja, que é possível sim se propor a mudar, reconhecer os erros e se manter firme nas próprias convicções se existe um amor verdadeiro pela pessoa do outro. Esperamos que o Brasil consiga seguir esse exemplo. E segundo, que as próprias convicções, quando são levadas a fundo, com verdadeiro sentido de bem comum, elas não são ameaçadas pelos eventuais tropeços que se faz pelo caminho. Muito obrigada por sua entrevista. Nós que agradecemos. Uma boa noite. Boa noite para vocês. A seguir, depois de ataques hackers, a Sony Pictures decide disponibilizar longa a entrevista pela internet. E uma cena impressionante na China. O motorista de um triciclo escapa por pouco de um acidente que poderia ser fatal. A ação de uma ONG na Unidade Básica de Saúde da Sé, na região central de São Paulo, possibilitou que quase 300 moradores de rua fizessem tratamento dentário. Para a maioria, essa também é a oportunidade de acesso a outros cuidados de saúde. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. A cadeira da dentista é também um divã. São muitas as histórias de quem vive nas ruas de São Paulo. Cícero perdeu os dentes em um espancamento. Quando eu me acordei, eu estava dentro do resgate, né? Lá no Cambuci mesmo. Sem os dentes? Faltando 2 dentes que estavam no chão. Agora, com o tratamento, espera voltar a sorrir para resgatar o que perdeu vivendo nas ruas durante 12 anos. Eu quero arrumar um serviço de porteiro de prédio, mas para poder arrumar um serviço de porteiro de prédio, eu tenho que estar com a carenagem toda intacta. Porque é claro que o empregador não vai me empregar. Quando eu começar a falar com ele que eu abri a boca todo desdentado, ele não vai me empregar para poder falar com o pessoal que vai entrar no prédio, sair e tal. A gente acompanha muito de perto a história desse paciente. Não só de saúde bucal, mas as condições gerais de saúde dele. Às quartas-feiras, a agenda da doutora Daniela é inteira reservada para os moradores de rua. É um trabalho pouco conhecido que acontece na Unidade Básica de Saúde da Sé. O posto é da prefeitura, mas administrado pela ONG Associação Saúde da Família. Esta já é a 3ª consulta de Simval. Alguma coisa aconteceu, os dentes começaram a amolecer, não sei o que foi, falta de tratamento também, né? Aí eles estão me ajudando. O que o senhor acha do tratamento aqui? Tá ótimo. Quando as consultas começaram, há cerca de 2 anos e meio, o índice de faltas e abandono do tratamento era alto, de cerca de 70%. Para reverter isso, as equipes de saúde da UBS traçaram uma estratégia de busca dos pacientes. E isso acontece diariamente nas ruas e praças aqui da região central. Um trabalho que exige dos agentes de saúde persistência e muito carinho. Os agentes chegam para lembrar os pacientes que é hora de cuidar da saúde e não só dos dentes. O agente, quando vem buscar, quando combina um dia antes e vem buscar, ele ajuda essa pessoa a se organizar. O cara não tem relógio, você marca, quarta-feira, 10 horas. Então é nessa perspectiva de ajudar a pessoa a se organizar que o agente comunitário vem buscar. Com muita conversa, os vínculos vão sendo criados e muitos acabam aderindo a outros tratamentos. Vem ela aqui, vem ele, vem ela aqui me chamar para mim ir no médico. Bora, seu Antônio, que tem consulta marcada. Eu vou. Agora já estão pegando o pé para me tirar a barba. Eu vou tirar a barba. Devagar a gente chega lá. Depois de cancelar o lançamento do filme A Entrevista por conta de ataques hackers sofridos, a Sony Pictures voltou atrás e decidiu disponibilizar o longa através da internet. Ontem, a Sony disponibilizou o longa através de plataformas digitais do YouTube, Google Play e Xbox Video, além de um site próprio do filme.
Hoje, cerca de 200 salas de cinema devem receber a estreia de A Entrevista, que conta a história de um apresentador de TV e seu produtor, interpretados por Seth Rogen e James Franco, que acabam se envolvendo com um plano fictício da CIA para assassinar o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A Sony sofreu ataques hackers. Os Estados Unidos responsabilizaram a Coreia do Norte pelas ameaças. O país asiático sofreu ataques em represália e ficou sem internet por muitas horas, por 2 dias seguidos. O preço do filme na internet é de $6 para aluguel e 15 para compra. Mas para adquiri-lo é necessário um cartão de créditos internacional. Na China, o motorista de um triciclo elétrico conseguiu passar no meio de um acidente que poderia ser fatal, sem sofrer um arranhão. O acidente aconteceu na província de Anhui. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um caminhão e um veículo se chocaram em um cruzamento, enquanto o triciclo passou por entre eles sem sofrer danos. Em Hong Kong, uma van de segurança que transportava dinheiro deixou cair cerca de 2 milhões em dinheiro vivo. A polícia tentou proteger o dinheiro, mas cerca de 1.960.000 foram perdidos. Testemunhas afirmam que muitos transeuntes pegaram o dinheiro. A empresa responsável por transportar o dinheiro afirma que irá apurar o ocorrido. E já começaram os preparativos para a festa de Réveillon na Avenida Paulista. O cantor Michel Teló e a Escola de Samba Mocidade Alegre serão as principais atrações da noite. A partir das 5h30 da tarde do dia 31, a Paulista será interditada para veículos no sentido Consolação, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Augusta, e no sentido Paraíso, entre a Rua Adoc Lobo e a Rua Maria Figueiredo. O Réveillon da Paulista, conhecido como Show da Virada, é gratuito. O palco será montado próximo à estação Trianon-MASP do metrô e também serão instalados telões por toda a avenida. A festa começa às 7h30 da noite do dia 31 e os shows vão até às 2 da manhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. Chuva forte e granizo colocaram São Paulo em estado de atenção. E mais árvores caíram na cidade. Entre segunda e ontem foram 38. Polícia Federal pede perdão judicial para delatores do cartel de trens de São Paulo. Durante a Missa do Galo, o Papa Francisco condena ações promovidas pelo Estado Islâmico. No mundo, celebração de Natal ocorre em meio à tensão no Oriente Médio e em paz em cidades sagradas para católicos. E você conheceu um aposentado que prepara um almoço de Natal para famílias de baixa renda? A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Nos encontramos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, confira apresentações da Igor Prado Band e do cantor Willie Walker.